Primeiro, quando o doutor Eduardo Saldanha falou, eu fiquei me remexendo ali atrás, que ele falou do ponto... Falou várias coisas extremamente interessantes, mas tocou no assunto da origem da nutrição, né? Falando do filósofo do Aristóteles. E eu lembrei da historinha, eu escutei essa historinha do professor Renato, lá em Jaboticabal, ele falando da origem da nutrição a partir do Aristóteles, que Aristóteles era um filósofo, perfeito, só que também era biólogo. E o que chamava a atenção, assim, para mim chamou bastante atenção, foi como ele percebeu a questão do nutriente, que foi olhando, de fato, a natureza, olhando as pessoas e olhando para si mesmo, e olhando para os animais. E assim, a história é um pouquinho curiosa, porque ele percebeu que os animais, eles comiam, engordavam, mas também defecavam e faziam xixi. E ele também, só que ele olhava para as plantas e não via isso. E aí foi onde realmente começou o estudo da nutrição de uma forma muito empírica, claro, na época, mas isso, quando ele comentou ali do Aristóteles, eu fiquei curioso, me lembrando dessa história. Isso, pessoal, é basicamente o que é ensinado na graduação. E eu coloquei duas laminazinhas nesse sentido, só para a gente lembrar e também para estabelecer um ponto de inflexão a respeito do assunto que realmente eu vou falar, que é a parte da bioquímica interagindo com a parte nutricional. E por que esse aqui precisa entrar? Essa característicazinha básica, que são, na verdade, ali são 17, né? Faltou o níquel. É essa parte de essencialidade, de nutrientes benéficos, de nutrientes tóxicos e dos critérios da essencialidade, que é o que a gente aprende no curso de engenharia agronômica e também aprende nos cursos de biologia. Essa questão de critérios de essencialidade, ela continua, logicamente, valendo até os dias de hoje. Isso não mudou. Mas, por outro lado, algumas abordagens do ponto de vista nutricional mudaram. Algumas abordagens mudaram. E quais foram essas abordagens? Foram as abordagens que relacionam o efeito bioquímico do nutriente na planta. Isso, de fato, avançou para uma classificação nova. Uma coisa não exclui a outra. Os critérios de essencialidade, e o que é um nutriente, o que é um macro, o que é um micro, o que é um tóxico, um benéfico, continua, até os dias atuais, continua valendo, isso não foi alterado. Agora, a outra classificação, de fato, ela passou também a ser utilizada. Principalmente para quem? Principalmente para quem está atingindo os níveis de produtividade e de qualidade que são considerados os maiores do mundo. Esse tipo de abordagem, de fato, ela passou a ser utilizada. E como é que é essa nova abordagem? É uma abordagem, pessoal, que mistura o que é nutrição com o que é bioquímica. Da relação entre os nutrientes, da relação entre nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, ferro, enfim, todos os macro e todos os micronutrientes, e a relação que existe entre eles e a atuação bioquímica. Essa nova classificação, entre aspas, ela divide os nutrientes em 4 grupos. E são esses 4 que estão aí na tela. Diferentemente da classificação de essencialidade, que são os macro e micronutrientes, que foram provadas por várias pessoas, só que esse critério, ele foi provado por vários pesquisadores, mas foi proposto por uma pessoa, 2 pessoas, na verdade. O Arnon, aqui, ó, o Arnon e o Stout, em 1939. Porém, essa classificação bioquímica, ela foi, na verdade, juntada com as informações que tinham na literatura pelo Epstein, pelo livro do Epstein, que está publicado. Salvo engano, faz muito tempo não, faz uns 10 ou 15 anos esse negócio aí.
e classificou os nutrientes de uma forma diferente, em grupos. O grupo 1, que são compostos de carbono, aí nesse caso entram nitrogênio e enxofre, devido à formação de proteínas, aminoácidos e ácidos nucleicos. O grupo 2, que é aquele ali da frente, o grupo de energia e de estrutura, aí vem fósforo, boro, aí vocês percebam que entra o silício. Por que nesse caso entrou o silício? Veja que pelos critérios da essencialidade, o silício não é um nutriente. Ele é um benéfico, tal, perfeito. Só que nessa outra classificação aqui, e eu vou repetir para vocês, uma coisa não exclui a outra, é uma classificação diferenciada, que inclusive esse tipo de elemento benéfico, que nesse caso aqui é considerado um nutriente, ele também passou a ser utilizado em muitas áreas de produção, né? E isso é um avanço para o sistema produtivo, né, de muitas culturas. A manga, por exemplo, é uma delas. Inclusive, quando falar de silício, o ano passado nós fizemos um trabalho de silício, comparando a forma de aplicação. Aplicação foliar, aplicação via solo, via efeito de irrigação, os dois juntos, doses diferentes. E assim, o que aconteceu? Conseguimos matar as plantas para poder fazer Isso é difícil, né? Mas conseguimos matar as plantas para fazer a avaliação de extração do que ficava no solo, do que nas raízes, do que ficou no solo, do que chegou. E o resultado, pessoal, assim, eu vou falar para vocês, é surpreendente, né? A mangueira, primeiramente que a gente procurou muita informação na literatura e não achava a respeito do silício para a mangueira especificamente. E o que foi que nós concluímos? Que quando o silício ele é aplicado via fertirrigação ou ele é aplicado no solo, praticamente 80% fica no sistema radicular. Ele não sobe para chegar nas raízes. Desculpa, para chegar na folha, na parte aérea e fazer o seu serviço. Por outro lado, quando ele é aplicado via foliar, fontes de boa qualidade, que você consegue diluir, consegue fazer uma boa aplicação, ele realmente tem uma concentração foliar bastante significativa. E isso nos diz uma coisa, nos diz que a mangueira não é uma planta acumuladora de silício, porque ela não consegue fazer essa movimentação do sistema radicular jogando na parte aérea. E aí, ou seja, se a pessoa está pensando em ter um efeito de silício no sistema radicular, perfeito, faço aplicação embaixo. Agora, se o pensamento ter um efeito na folha, para a questão fitossanitária, para a questão de redução de estresse, etc., aí o caminho realmente é fazer pulverização. Aí tem que avaliar a fonte, ver se realmente tem solubilidade, etc., etc. Mas o caminho, de fato, é esse. E aí, sim, nós conseguimos fazer 2 vezes esse serviço. Fizemos uma vez e, posteriormente, nós temos um trabalho em lisímetros e tivemos que arrancar as plantas. Eu aproveitei e já fiz novamente. E, assim, muito semelhante o resultado. Enfim, mas voltando aqui, no caso, o silício ele também entra nessa classificação. No grupo 3, aqui embaixo, ó, é o grupo de regulação iônica, que é um grupo que envolve potássio, cálcio, magnésio, cloro, manganês e até entra o sódio. Só que percebam que essa classificação aqui, ela não informa e não aborda a questão das quantidades. Se vai ser numa quantidade maior, se vai ser numa quantidade menor, na demanda da planta, ele não aborda nada disso. Ele direciona pura e simplesmente na função que cada nutriente tem, as funções em comum dos nutrientes na questão bioquímica. Então, em outras palavras, o que a gente tem? Que o nitrogênio e o enxofre, eles têm algo em comum, que seria a formação de compostos de carbono. No caso do fósforo, do boro e do silício, eles também têm algo em comum, que seria a questão de energia e de estrutura. E assim por diante. Esse último grupo aqui, ó, é o grupo de reações redox, que entra o ferro, o zinco, cobre, níquel e o molibdênio. Esse, de fato, é um grupo um pouquinho diferente, né? Que é um grupo praticamente não, só formado por micronutrientes. E que é um grupo direcionado
para reações redox, transferência de elétrons e ativação enzimática. Vamos lá. Avaliando isso aqui, o que seria um paradigma considerado antigo? É simplesmente uma adubação de reposição, que é o foco só em suprir deficiências visuais. A planta é vista como um recipiente passivo e uma ação reativa. Aí vem a questão do professor Fernando, que ele falou de manhã com o professor lá de Viçosa. Realmente casa com exatamente aquilo que você colocou, que seria uma visão que olha apenas para o solo e não para a visão da planta em relação ao que tem no solo. É isso aqui. Agora, esse novo paradigma aqui, ele é um foco na sinalização bioquímica, onde os nutrientes chaves de ignição são chaves de ignição para cascatas hormonais. Ou seja, os nutrientes, eles apresentam relação direta com alguns hormônios. E hoje a gente vai fazer essa relação aqui. Quais seriam os nutrientes chaves que estão relacionados com os hormônios e que estão relacionados também com formação de carboidratos, produção de amido, acúmulo de amido, já que se fala tanto aqui na região de acúmulo de reserva. Então, quais são os nutrientes que estão mais relacionados com isso? Porque todos estão, mas quais são aqueles que estão mais relacionados? Vamos lá, então. Esse primeiro grupo é o grupo dos constituintes de carbono. Aí entra basicamente nitrogênio e enxofre. A gente olha para os dois e diz, poxa, então um seria macro na classificação antiga, um seria macro primário e o outro seria macro secundário. Por outro lado aqui, eles estão na mesma prateleira. Por que estão? O nitrogênio, nesse caso, ele está nessa prateleira junto do enxofre, porque ele é considerado um componente vital de aminoácidos, de enzimas e de clorofila. No caso da mangueira, ele dita o efeito vigoroso, taxa fotossintética e divisão celular, e os períodos de maior demanda, de fato, eles são os períodos de desenvolvimento vegetativo, excetuando o período de floração, quando a gente sabe que entra com as aplicações foliares de nitrato. No caso do enxofre, ele está no mesmo grupo, mas ele é um componente de aminoácidos, por isso que entra a questão do carbono, sulfurados, cistina, cisteína, metionina e ainda glutationa. No caso da mangueira que eu coloquei aqui, é um estímulo à brotação, renovação foliar e indução de compostos de defesa, além da questão direta com a síntese de etileno, que a gente sabe que o enxofre tem. Vamos lá. Dinâmica hormonal, nesse caso, falando do nitrogênio e sinalização de crescimento. A gente fala primeiro da rota do nitrato e ali do outro lado a questão da deficiência. O que é que a gente observa? O nitrato aqui, isso aqui é uma sequência lógica. O nitrato, absorvido pelas raízes, ele ativa a síntese de citocininas e ápices radiculares. Percebam que isso aí é uma das relações, inclusive, quando se faz a indução floral da mangueira, que a gente entra com os nitratos. Então, você entra com o nitrato foliar, nesse caso como foliar. O que é que o nitrato faz? Ele aumenta, na aplicação foliar, ele aumenta a concentração do nitrato nas gemas, o que é natural, porque a planta absorve. Depois disso, aumentando a atividade, aumentando a quantidade de nitrato, consequentemente você tem um substrato para a atividade da enzima nitrato redutase. E ela também aumenta. Quando ela aumenta a atividade, ela quebra o nitrato em nitrito. Aí aumenta a quantidade de nitrito. Aí vem a atividade da nitrito redutase, que quebra o nitrito e já faz a transformação em amônio. Do amônio entra na roda do Golgi e tem a formação dos aminoácidos. Se a quantidade de etileno estiver alta, o principal aminoácido formado é a metionina. Aí, com a metionina, entra na rota de Young novamente e você tem a formação do etileno em quantidades maiores. Aí a planta, floresce. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas situações. Uma voltada para o florescimento e outra que é essa questão da citocinina, extremamente importante.
várias situações aqui que eu coloquei, a gente vai ver a percepção da importância que o sistema radicular tem, não apenas para a absorção de nutrientes. Esse não é um único ponto, mas também para a produção de citocinina. Porque uma das hipóteses, inclusive, do florescimento da mangueira, é que quando o sistema radicular produz uma quantidade grande de citocinina, melhora o florescimento. Então, nesse caso, é interessante fazer o estímulo radicular quando? Logo no começo da brotação. Para que, quando chegar no florescimento, esse sistema radicular já esteja desenvolvido. Aí dá tempo dele ter o estímulo de produção de citocinina. Do lado de lá, tem a rota da deficiência, que aí a gente entra no contrário, né? Quando existe a deficiência de N ou um excesso de amônio, o que é que a gente tem? Reduz a síntese de citocinina, porque existe uma relação direta da quantidade de nitrato na planta com a síntese de citocinina. Essa relação direta, ela é extremamente importante para o processo de florescimento e de desenvolvimento inicial do fruto da mangueira. Não é para crescimento, não é para enchimento, é para desenvolvimento inicial. Porque, nesse caso, qual é o caminho do crescimento do fruto? Primeiro, o fruto de mangueira ele tem uma atividade de multiplicação celular muito grande, que é dado pela citocinina. Só depois é que tem o enchimento do fruto. E quando é esse depois? Aí depende da variedade para você ter a curva de crescimento do fruto. Mas no começo é desenvolvimento. E o desenvolvimento ele é dado pela citocinina, junto com os outros nutrientes que a gente vai discutir aqui. Então, primeiro, o que é que se precisa? Precisa de desenvolvimento celular, no caso do fruto. Posteriormente, é que vem a fase de enchimento, que seria o segundo passo. O nitrogênio, ele é uma chave direcional do crescimento versus o estresse. E aqui, basicamente, ele reflete o que tinha no outro slide, só que de uma forma mais clara. O gatilho, o nitrogênio nítrico, ele é um gatilho que ele ativa a biossíntese, inclusive de citocinina nas raízes. E entra, pessoal, alguns questionamentos. Por quê? Muitas vezes eu aprendi desse jeito e evoluí depois é que eu aprendi outra coisa. Mas, na graduação, por exemplo, você faz, preciso de 100 kg de N por hectare. Qual vai ser a fonte de N que eu vou usar? Vê só o pH do solo e você vai escolher qual a fonte aí que economicamente esteja mais relevante. Para várias culturas, existem os estudos comparando o nitrato com o amônio, pela proporção entre os dois, e identificar qual é aquela fonte que é mais interessante para aquela determinada cultura. Um aluno meu fez para o maracujá. Aluno meu não, um ex-aluno meu, já está no doutorado. Fez para o maracujá e chegou na indicação, por exemplo, de 2 nitratos para 1 de amônio. Para a manga, por exemplo, eu não fiz. Não li a respeito disso ainda. Não sei para a manga, Joe, ou para a uva. Você sabe? Eu vi 70-30. 70 de nitrato e 30 de amônio, né? Isso aí é uma proporção extremamente, como é que se diz? Economicamente, ela é complicada de ser atingida, porque o nitrato ele tende a ser uma fonte bem mais cara do que o amônio, né? Então, qual é a resposta dessa ativação da biossíntese de citocinina pelo nitrato? A sinalização de juventude, divisão celular acelerada e um crescimento vigoroso. Por outro lado, quando tem deficiência de nitrogênio, principalmente de N amoniacal, qual é o gatilho? É a elevação de ácido abscísico. Então, pessoal, quando você vai fazer, por exemplo, indução floral de mangueira, é lógico que nesse período que antecede a indução, a gente segura o nitrogênio, principalmente por via fertirrigação. Por outro lado, não pode fechar demais, porque se fechar demais, a deficiência do nitrogênio leva ao ácido abscísico. Por outro lado, também leva ao etileno. Para o florescimento, isso aqui é bom.
Só que, assim, é bom até um determinado ponto. A gente vai ver aqui já já por que é só até um determinado ponto. É aqui onde entra o enxofre. O enxofre, o que é que ele tem? A questão que eu já falei aqui para vocês a respeito da formação do etileno, que o enxofre é extremamente importante nesse processo, ainda tem essa questão das flores, que eu adicionei aqui. Por que tem a questão das flores? Porque é o seguinte, o enxofre, claramente, ele tem essa questão de formação dos aminoácidos, de fazer parte, etc., e da formação do etileno. Tanto que se faz maturação de ramo, por exemplo, utilizando os sulfatos, na fase que antecede a indução floral. Esse é um procedimento visando o quê? Visando aumentar a produção de etileno na planta. Isso é um procedimento nesse sentido, junto com a redução de lâmina hídrica. Porém, tem um estudo recente, foi o ano passado, que mostrou o quê? Que a manga, semelhante ao coqueiro, ela tem uma característica floral diferente. Diferente, inclusive, da uva. Por quê? Na videira, quando você faz a poda, faz logo aliás, antes de fazer a poda, faz a avaliação da viabilidade de gema, para saber se quantas gemas estão viáveis, quantas não estão, e saber se você vai fazer a poda mais curta ou mais longa. Na manga não tem isso. Mas por que também não tem? Como também não tem no coco. Coco nem poda tem. Acontece que a gema, no caso da mangueira, ela é uma gema que não é pré-definida. Ela só define se é floral ou vegetativa na hora que ela vai abrir. Aí a pessoa fica numa pressão desgramada. Porque se brincar, ela sai vegetativa. Aí tem que trabalhar para tentar florar, para tentar mistar. Por que eu estou fazendo esse arrudeio? Porque o coqueiro, se ele passar por um estresse nutricional ou hídrico muito forte, a flor que ia sair feminina, ela é emitida masculina. Aí o produtor vê a panícula zona lá bonita, de longe, o coqueiro lá em cima, e depois quase não tem coco. E no caso da mangueira? O ano passado, depois do segundo ano de avaliação, nós chegamos na conclusão que a mangueira também sofre disso. E aí, isso é causado pelo quê? Aí é onde entra o enxofre. Por quê? É causado pelo etileno. Então veja que aí assim, entrou outro detalhe no processo. Qual é o detalhe? Você tenta trabalhar para aumentar o etileno, segurando a irrigação, fazendo as maturações com enxofre, para aumentar o etileno e induzir o florescimento. Até aí está tudo certo. Mas se passar da conta, o que acontece? Ela floresce, mas a quantidade de flor, manga não tem flor masculina ou feminina, só tem masculina e hermafrodita, a quantidade de flor masculina fica muito maior do que a hermafrodita. E aí, como foi que a menina, foi a Amandinha, que descobriu isso? Contando as flores, né? 10 mil flores. Pegou as panículas tudinho, de cada tratamento, e saiu contando de uma por uma, durante 2 safras seguidas. Graças a Deus, o resultado foi parecido, porque se tivesse sido diferente, ia ter que fazer de novo para tirar a prova. Ainda bem que deu certo. Então, onde é que nós chegamos? O enxofre, apesar de ser um hormônio que sintetiza auxinas e principalmente etileno, com a resposta de indução de compostos de defesa, ele em excesso, ele causa essa mudança, na verdade não é a mudança, na eclosão da gema, a maioria das flores sai masculinas em relação a hermafroditas. Aí você vê aquela panícula zona bem formada e depois vai fazer a conta dos frutos e não tem quase nada. E isso aqui também é uma característica do enxofre. Ó, coloquei o QR Code ali para quem quiser baixar o trabalho depois. Esse é um trabalho, pessoal, em que isso aqui é a concentração do enxofre, do início para o final da maturação de ramos. Esse tratamento aqui, ó, esse verdinho aí, é o tratamento da fazenda. E o que é que a fazenda fez? No meio da maturação, deu uma cacetada de enxofre elementar
de sulfato de potássio, de sulfato de magnésio e etrel. Aí o que aconteceu com a quantidade de enxofre? Saiu aqui perto de 1 e foi bater em 6. Aí quando foi no final, baixou de novo. Esse tratamento aí, pessoal, teve um pegamento de fruto mínimo, comparado com os outros que nós fizemos ali. Em relação a essa proporção de flores que eu comentei, o que é considerado normal no caso da manga? Normal entre muitas e muitas aspas. No caso da Tommy Atkins, o normal é entre 1,5 e 2. Certo? Então, o que é 1,5 e 2? Isso aqui é a flor masculina e isso aqui é a flor hermafrodita. Se vocês prestarem atenção, tem alguns tratamentos que é parecido. Por exemplo, o tratamento, esse aqui, que é o tratamento que tem um bioestimulante, que tem o cloreto de potássio, etc. E esse daqui, olha o que acontece. A quantidade é mais ou menos parecida. Só que, de fato, você ainda tem mais flor monóclina do que a flor hermafrodita. Esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez e percebeu que o uso de alguns bioestimulantes, redutores de estresse, ele mudava essa proporcionalidade aqui. Então, Laiane foi a primeira que fez isso aqui, que é da Plantibem, inclusive. Ela foi a primeira que fez em 2 safras. Depois, veio isso aqui. E por que a gente sabe que foi o etileno? Porque, pessoal, a gente mediu o etileno. Então, fez as aplicações, isolou os raminhos, os ramos, e no outro dia, de manhãzinha cedo, medir a quantidade de etileno que tinha lá. Um detalhe nisso aí. Um dos tratamentos entrou um bloqueador de etileno, que era exatamente para baixar a quantidade ou pelo menos dar uma segurada na síntese. E foi exatamente o que aconteceu. O bicho era bom mesmo. Segurou a quantidade de etileno e a proporção de flores hermafroditas subiu em relação às masculinas. Olha ela contando aí e olha aqui o resultado. Isso aqui é um dos resultados. 2023. E o tratamento T6, praticamente 2,9 flores hermafroditas para uma flor masculina. Se você olhar ali para baixo, 7,49. Então, mas na verdade era o contrário, né? Flores estaminadas, as masculinas, 2,9 masculinas para uma hermafrodita. Ali embaixo, se vocês deram uma olhadinha ali, 7,49. Isso quer dizer o quê? Qual é a capacidade de produtividade daquele pomar ali de baixo comparado com aquele de cima? Praticamente 3 vezes, quase 3 vezes e meia a capacidade. Quantas flores tinha? Teve diferença no florescimento? Não. Você contar a quantidade de panícula por planta, semelhante de um até o outro. Qual era a diferença? A quantidade de flores, proporcionalmente. Muito mais hermafrodita nesse trabalho aqui do que aquele outro ali. E o enxofre, ele teve o efeito nisso aí significativo. Outra coisa que chamou a atenção é isso aqui, Todo mundo sabe que, e daí com certeza sabe mais que eu, a concentração, a coloração da panícula, se ela está mais coloridinha, pega fruto. Se ela não está, se ela está clara, você não tem fruto, principalmente em Tommy, principalmente em Palmer. E o que aconteceu aqui? Onde é que estava a panícula mais coloridinha? Aqui, Ou seja, essa relação aí, pessoal, na verdade, eu já escutei muita gente, muitas vezes as pessoas comentando, aplicando micronutrientes e relacionando com a coloração da panícula. Na verdade, a coloração da panícula clara, ela está relacionada com o excesso de etileno. E aí pode ter sido em função do manejo anterior, como pode ter sido também o estresse elevado demais, como pela radiação, pela temperatura, junto do manejo, né? O outro grupo, que é esse aqui, a infraestrutura energética e estrutural. Aí a gente entra no fósforo. O fósforo, o Dr. Jair já comentou aqui pela manhã,
falando a questão do método da resina, né, do método Melish, do Melish 1, que é um extrator que realmente dá uma interpretação complicada para a gente aqui na região. O fósforo, pessoal, ele é o mecanismo direto na formação de ATP e de ácidos nucleicos. E, diretamente relacionado com a síntese de gibberelinas. Veja, as recomendações de adubação de fósforo para manga, por exemplo, recomenda-se em quais momentos principalmente? No início do ciclo, logo depois da poda, você já fazer um aporte significativo e fazer outros aportes depois, próximo da florada e no desenvolvimento inicial da fruta, dependendo da fonte que você for utilizar. Se é uma fonte sólida no solo ou se é uma fertirrigação. E nesse caso aqui, a relação do fósforo com as gibberelinas, ele se torna um nutriente extremamente importante, inicialmente para brotação, depois desenvolvimento de panícula, posteriormente desenvolvimento de fruto, principalmente no enchimento. Então, essa relação faz com que o fósforo, ele de fato faça jus ao que está escrito no livro de nutrição do professor Renato, que não consegue identificar uma reação que aconteça na planta que não esteja relação direta ou indireta com o fósforo. E muitas vezes o fósforo, ele é meio que deixado em segundo plano. Olha-se muito, principalmente para o cálcio, né? Que é o nutriente, magno? Príncipe, né? O boro, ele é chamado o arquiteto celular. O mecanismo ali embaixo, forma complexo com parede celular e atua no transporte de açúcares. Isso aqui é extremamente importante. A gente normalmente olha para o boro quando? Para a floração, né? A formação do tubo polínico e no desenvolvimento da flor é um momento extremamente interessante. Sim, só que essa movimentação aqui de açúcares torna o boro importante, não é só para a floração. É para a maturação de ramos, é para brotação, é para o desenvolvimento final do fruto, por causa da movimentação do açúcar, que tem que melhorar a qualidade na hora de fazer a comercialização. Então, essas movimentações aí fazem com que o boro ele tenha que ser um pouquinho mais observado. E qual seria a forma ou as quantidades de aplicações de boro? Várias. Não é recomendado se fazer apenas uma. É fazer com frequência. Voltando um pouquinho para o fósforo, desenvolvimento radicular, incremento de biossíntese de gibberelina, que eu já falei, e ele tem uma relação também com a citocinina no seguinte sentido. Quando se tem uma diminuição na concentração de fósforo da raiz, a tendência é que também se tenha uma diminuição da produção de citocinina. E aí, consequentemente, essa citocinina, no caso da mangueira, que seria utilizada para o florescimento, ela diminui a eficiência de quem? Do nitrato para fazer a indução. Mas aí, veja bem, não é por causa do nitrato, é por causa do que está faltando na raiz. Então, vejam que eu estou fazendo várias colocações que não necessariamente elas são diretas. Elas podem ser indiretas também, que esse aí é o caso. Isso aqui é um trabalho que a gente fez a avaliação dos carboidratos durante todo o ciclo. Um dos trabalhos, nós já fizemos isso aqui umas 4 ou 5 vezes. A flutuação dos carboidratos solúveis durante o ciclo da mangueira. E o que é que a gente observa? Vocês estão vendo ali que tem uma queda brusca, assim, claríssima, aqui nesse ponto, né? Isso aí é o florescimento. Ou seja, você tem, de fato, uma construção durante o processo de brotação e de maturação de ramos. A gente tem uma construção. Quando faz a indução floral, que vem a flor, a concentração de carboidratos solúveis da folha despenca, mas despenca de uma forma gritante. E aumenta onde? Na panícula. Aí, pessoal, quando faz uma indução floral que veio vegetativa, aí você tem que coçar a cabeça. Porque se a planta tiver
amido suficiente, carboidrato suficiente para quebrar, para despontar e refazer, beleza. Pode ser que ela venha. Se não tiver, aí vai vir todinha vegetativa de novo. Por quê? Porque é muito mais fácil vegetar do que florescer. E é muito mais barato, do ponto de vista metabólico para a planta, vegetar do que florescer. Aí ela vegeta. Então, assim, é melhor tentar fazer com que ela floresça direto, né? Mas é claro que isso é algo que a gente tenta fazer a nossa parte e torcer para que a planta faça dela. O terceiro grupo é uma regulação, é o grupo de regulação iônica e osmótica. E aí a gente entra com os nutrientes já quantitativamente mais importantes, como é o caso do potássio. Essa questão da regulação osmótica do potássio, pessoal, melhora o enchimento, o teor de sólidos solúveis e a resistência à seca e a frutificação. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, principalmente desses 3 de cima aqui, de uma forma mais direta. No caso do potássio, ele funciona muito bem, tem várias funções, lógico, é um dos principais ativadores enzimáticos da planta, só que a quantidade de potássio que é necessária é muito grande. Mas por quê? Porque ele não tem uma afinidade muito boa. Então precisa de uma quantidade realmente muito grande. O potássio, ele tem uma relação direta com qual hormônio? Eu diria para vocês que a giberelina é um dos principais. A relaçãozinha dele, principal, é com a giberelina. Por quê? Vamos lá. A giberelina é o comando elétrico para esticar a parede celular. Ok? Ou seja, a giberelina, ela permite que a parede celular estique. É o que faz o enchimento do fruto. Perfeito. Só que isso só ocorre se o potássio estiver numa quantidade boa. Para quê? Para regular a entrada de água na célula. Ou seja, em outras palavras, o pessoal da uva principalmente, se faz uma aplicação de giberelina esperando um determinado resultado no crescimento da baga, que a gente consegue ver com 2 dias. Se aquele resultado não veio, pode ter sido alguma coisa na aplicação? Pode. Checa o potássio da baga. Pode ser que ele não esteja numa quantidade suficiente para quê? Para permitir a regulação dessa condutividade do pH da célula e realmente a célula esticar. Aí você vê o crescimento da baga. No caso da mangueira, a gente fez um trabalho uns anos atrás, juntando a giberelina com o potássio, fazendo pulverizações durante o enchimento do fruto. E isso eu não coloquei aqui, mas a gente conseguiu identificar uma relação. Eu coloquei até um resultado aqui na frente. Uma relação entre a adição do potássio, principalmente aquele potássio de boa qualidade, aquela fonte de potássio, normalmente com 25%, aquele fertilizante foliar, com 25% de K2O, misturadinho, bem complexado, junto com a giberelina. Ele tem um efeito bem melhor no crescimento, tanto no enchimento da baga como do fruto de banda, né? Na quantidade certinha, lógico. Aqui, ó, novamente, só para ver de uma outra forma. No caso da giberelina, ela é o comando, ou seja, ela quebra a dormência, mobilita a reserva, sinaliza o alongamento da expansão celular. Essa expansão aqui, ó. Só que essa expansão só acontece se a quantidade de potássio que tiver aqui dentro, ela for suficiente para regular a entrada e saída de água. Se isso não acontecer, aí você aplicou a giberelina, a célula estica. Sim, mas não entrou água, então qual é o efeito? Nenhum. Ela volta para onde estava. Isso aqui, essa figura, pessoal, ela é um trabalho publicado, não lembro o ano, esqueci até de colocar, que ele comparou o potássio com a giberelina, só o potássio, só a giberelina e o potássio com a giberelina. Esse Azinho aqui embaixo, ó, apenas a giberelina, ou seja, ele só aplicou a giberelina. Olha o crescimento, tanto da raiz quanto da parte aérea. Nesse caso aqui, esse C, foi só potássio. Ou seja, o potássio sozinho,
ele teve um efeito melhor do que você só aplicar gibberellina. Ok? E quando aplicou os dois juntos? Olha aqui, ó. Olha o resultado que veio. Ou seja, pessoal, essa relação entre esses dois é uma relação direta e é uma relação que traz frutos. Você não necessariamente precisa aplicar os dois juntos. Mas se o equilíbrio nutricional do cálcio já estiver bom, o efeito da gibberellina, de fato, ele é melhor. No caso, outra situação, a síntese de amido e a regulação nutricional e metabólica, no caso de amido especificamente. O que é que a gente tem? O amido, pessoal, olha ele ali na frente, ó, ele é um resultado de quê? Do processo fotossintético, da formação de sacarose, do transporte da sacarose, e na sequência você tem o amido, para depois ter o armazenamento. Isso aqui é o caminho. Ou seja, se não tiver essa primeira parte aqui, para chegar nessa, fazer o transporte e conseguir ter a síntese do amido, você não consegue fazer um acúmulo de reserva muito bom. E aí, quem é que faz esse trabalho aqui? No caso da fotossíntese, aí você tem todos os nutrientes que a planta precisa, é lógico. Mas tem um outro ponto também. Quando a planta está sob estresse, não é o caso do ambiente que nós estamos no momento, mas principalmente no segundo semestre, que a radiação está alta, que a temperatura está mais alta do que o normal, a umidade relativa está baixa, o que é que acontece? A planta fecha os estômatos. Fecha quando? No caso da mangueira, não fiz para uva ainda, Diogo, mas fiz para manga. No caso da manga, mais ou menos 10h30 da manhã. Infelizmente. Quer dizer o quê? Que 10h30 da manhã ela fecha, acabou essa conversa. No segundo semestre e no momento da maturação de ramos. Ou seja, o pior momento possível de fase fenológica. Está sendo bombardeada de enxofre, de potássio, está com redução de lâmina, a temperatura alta e a umidade baixa e a radiação acabando com tudo. 10h30 da manhã, ela para de trabalhar. E volta quando? Só depois das 3h30. Ou seja, é muito tempo para ficar sem fazer nada. Aí você vê o pessoal fazendo fertirrigação, fazendo irrigação, exatamente nesse período aí. Não vai servir para muita coisa. Aliás, serve para gastar dinheiro. Para outra coisa não vai servir muito, não. Então, qual seria o objetivo? Qual seria a ação? Seria tentar manter esses estômatos abertos por mais tempo. Aí você consegue fazer o resto das ações que você deseja. Como fazer isso? Protetores solares ajudam. Alguns protetores solares do mercado, eles ajudam a manter essa abertura estomática por mais 1 hora. A gente já conseguiu ver isso, fazendo o monitoramento da condutância estomática, por mais ou menos 1 hora. Agora, se isso economicamente vai ser viável e tem um impacto no crescimento, é outra conversa. Já. Glicina betaína, a aplicação é específica, né? Porque você tem os aminoácidos que tem no mercado hoje, normalmente são aminogramas. Então, eles são muito complexos. Normalmente de 18 a 22 aminoácidos, constituindo no aminograma que tem no mercado. E aí, na verdade, qual é o primeiro que está lá? É o ácido glutâmico, que é o ponto de partida para os outros. Aí, muitas vezes, a gente vê um efeito, ou então pega algum produto no mercado e dá foco na glicina betaína. Mas, na verdade, você está colocando meio mundo de coisa lá. Então, eu vou te dizer, o que é que particularmente nós já avaliamos separadamente? Prolina. Já avaliei prolina pura, colocada para realmente ter o efeito. E tem. E glicina e betaína foi a outra fonte que nós também avaliamos separado. Teve efeito? Teve. Principalmente quando? Quando tem estresse hídrico. Quando você pega o estresse abiótico de temperatura, de umidade, o efeito não é tão bom. Aí, nesse caso, é melhor colocar quem? O ácido glutâmico junto com a prolina. Nesse caso aqui, ó, nessa síntese, então nós temos a fotossíntese, depois a sacarose, transporte e a questão da síntese de amido. Eu coloquei aqui esses três
que seriam considerados uns dos principais nessa formação do amido. No caso, o potássio, por causa do transporte e da regulação osmótica, o magnésio. Magnésio é muito negligenciado, pessoal, por aí, viu? É muito negligenciado, um nutriente que é extremamente importante, eu vou mostrar aqui por quê. E o fósforo, principalmente por causa da questão da energia, né? Principalmente. Mas vamos lá. A ponte de enraizamento. Pronto, o cálcio. Chegamos na estrela, porque o cálcio é um nutriente complicado, né? Primeiro, precisa de muito para poder entrar. Só entra por uma portinha. Então, só pontinha de raiz nova. Se tem raiz velha, ele também não quer entrar. Se tiver os outros colegas juntos, ele também não quer ir. Só vai se for sozinho. Então, ele é um nutriente extremamente complicado. E ele tem uma relação de sinalização, principalmente relacionado com quem? Com as auxinas. E aí, ele é um sinalizador para a produção de auxinas, entra como ativador. A auxina ativa também a produção de óxido nítrico. E, por penúltimo aqui, a liberação. O óxido nítrico força a liberação de cálcio no citoplasma. E ali embaixo, por último, a execução. O cálcio ativa as proteínas. Essas proteínas aqui embaixo são proteínas que têm relação direta com a quantidade de cálcio que está dentro da célula. E aquele C e K, aquele K ali embaixo, esse aqui, vem de quinase. Ele vem de quinase, que induzem a divisão e a diferenciação das células. Ou seja, o cálcio, pessoal, ele tem essa relação aqui direta com a auxina? Sim. Qual o cálcio? Porque muitas vezes a pessoa aduba, mas não quer dizer que o cálcio entrou na planta. É o cálcio que está dentro da planta. Então, ao fazer uma análise foliar, o cálcio estando baixo, qual é a probabilidade de efeito da aplicação de auxina? É menor. Por causa daquilo ali, ó. A probabilidade de efeito, ela diminui. Então, como é que tem que trabalhar o cálcio? Nas alturas. O que é nas alturas? Se vocês pegarem as faixas de suficiência, elas vão dar, no caso da manga, vão dar um cálcio de quanto daí? 35, 40, mais ou menos isso aí. Isso aí é muito para cálcio. Isso aí é muito. Para chegar nisso aí no processo de florescimento, é alto. Então aí eu vejo as pessoas trabalhando com auxina quando? No final da maturação de ramos. Vai ter um efeito, pode ser que tenha um bom efeito? Pode. Se a planta tiver suprida em cálcio. Aí muitas vezes, pessoal, o produtor, ele quer ter um efeito hormonal, mas esqueceu de olhar para a nutrição. E aí aplica a auxina e não vê resultado. O que é que ele faz? Aquele produto não presta. Bota logo a culpa no produto. Pode ser que o produto não preste mesmo, mas nesse caso, a relação com a nutrição ela precisa ser observada. Sem cálcio atuando como ponte física entre os receptores, está aqui embaixo, a auxina é incapaz de induzir a formação de raízes adventícias. Ou seja, fazer a aplicação de enraizantes, normalmente a gente faz, no caso da manga, 2 vezes na safra. Se o cálcio estiver baixo no sistema radicular, a tendência é que o efeito do enraizante também não seja bom. Aí você faz e não vê o efeito que seria desejado. Então, qual é o caminho? Jailson até indicou o momento de fazer a própria bio-AS no começo do ciclo, ou seja, pós-colheita, antes da próxima poda. Isso aí, para quê? Para fazer as correções necessárias para que você realmente tenha o efeito ideal do bioestimulante e o efeito ideal até dos hormônios que deseja ter. Porque se não tiver com a nutrição ideal, isso aí não vai acontecer, não. A fechadura e a chave, o cálcio versus as auxinas, novamente. Só que aqui está com uma outra perspectiva. A gente tem aqui em cima o cálcio, os hormônios, no caso, as auxinas, a resposta que seria a formação agressiva de raízes adventícias,
Ou seja, pessoal, se vai fazer uma aplicação de enraizante no começo do ciclo, ou mesmo depois da floração ali, o que é o ideal? É que essa correção do cálcio já tenha sido feita. Por quê? Porque o efeito do enraizante, ele vai depender da quantidade de cálcio, não é que está no solo, é que já está na raiz. Ou seja, já tinha que ter sido feita antes, e não fazer junto. Aí, muitas vezes, podem ver os produtos que tem no mercado, dos enraizantes, muitos deles têm fósforo e tem um pouquinho de cálcio. Isso ajuda a dar um start na eficiência do produto. Mas se a planta já estiver suprida, o efeito certamente vai ser muito melhor. A auxina com o cálcio, coloquei aqui em outras palavras, a auxina ativa o óxido nítrico, que libera o cálcio, que por sua vez ativa as enzimas receptoras, as quinases. Isso induz a divisão e a diferenciação das células iniciais da raiz. Em outras palavras, se tiver cálcio, vai ter um enraizamento bom, vai ter um enraizamento melhor em relação à aplicação dos enraizantes. Aí entra o magnésio. Esse aqui, pessoal, magnésio, ele é um dos nutrientes, né, na mesma linha de raciocínio, extremamente importante. Eu vejo que para a uva o pessoal dá bem mais atenção para o magnésio do que é dado para a manga, né? Na uva se dá uma atenção realmente bastante significativa. Pelo que eu escuto, é porque parece que os porta-enxertos não são muito eficientes em relação à absorção de magnésio. É verdade, Gil? É por aí mesmo. Isso, ao longo do ciclo. Então, eles dão mais atenção. Veja que o magnésio, ele estabiliza o ATP. Ou seja, se o fósforo ajudou na formação do ATP, quem estabiliza é o magnésio. Ou seja, se você aplicou o fósforo para a produção de ATP, agora precisa do magnésio para estabilizar, para a planta poder utilizar. E é o núcleo central da clorofila. Isso garante uma alta fotossíntese e transporte eficiente de açúcares. Por último, aqui embaixo, hormônio dominante, citocinina. A folha se mantém jovem e funcional. É lógico que, principalmente na manga, quando se está fazendo maturação de ramos, o magnésio, ele também deve entrar nesse processo. Por quê? Além da questão da mobilização dos açúcares, entra a questão da citocinina, que é importante para o florescimento. Ou seja, fazendo essa questão magnesiana na maturação via foliar, eu sei que magnésio é caro, mas é um processo extremamente interessante para quê? Para manter a fotossíntese e dar um substrato para a formação de citocininas. Modo de sobrevivência. Então, quando acontece a deficiência de magnésio, o que é que ocorre? Primeiro, a clorofila baixa. Ok, é o átomo central. Perfeito. Só que tem uma queda drástica na produção de energia. Quem é a energia? Aquele gráfico que eu mostrei antes, os carboidratos solúveis totais. A planta interpreta a baixa energia como risco iminente. E aí o que ela faz? Ativa a produção de ácido abscísico. Então, ácido abscísico é utilizado em uva para quê, Joe? Para a questão da coloração, né? Da baga. Ou seja, o magnésio poderia ajudar nesse processo? Poderia, sim. É claro que, guardadas as devidas proporções, o magnésio, ele é um nutriente, pessoal, que tem sido extremamente importante, inclusive aqui, fechamento de estômatos. Ou seja, a deficiência de magnésio também leva nesse sentido. Aqui tem um caminho, que é o chamado efeito dominó. Ou seja, com a queda de magnésio, você tem uma redução da produção de clorofila. Queda de clorofila, desaceleração severa de fotossíntese. Baixou a fotossíntese, queda de produção de açúcar. Queda de produção de açúcar, também baixa a questão da citocinina. Por último, tem uma explosão de ácido abscísico. Nesse caso aqui, é o estresse. E aí o estresse dispara. Ou seja, em outras palavras, o magnésio, ele não é só a cozinha verde. Ele está relacionado diretamente com os hormônios de estresse também. Por que também? Porque também tem a citocinina que eu falei ali antes. Outra coisa, núcleo energético.
a relação do magnésio com o fósforo e com a produção de ATP. O que é que a gente tem? Tanto o fósforo quanto o magnésio, que eles estão aqui em cima, eles estão relacionados com as citocininas. E aí como é que isso acontece? O fósforo, ele fornece a estrutura dessa bateria. Seria a base do negócio. Depois, o magnésio, ele é a trava de segurança que estabiliza a molécula. Em outras palavras, o fósforo, ele é a fonte de energia, principalmente a questão do ATP. Mas quem estabiliza o ATP para a planta poder utilizar é o magnésio. Ou seja, precisa dos dois. Nesse caso, os dois estão relacionados com quem? Também com as citocininas. Qual é a resposta? Síntese de energia e folhas jovens ativas. Manejo, aplicações no início do ciclo, também. Mas é claro que, no caso de magnésio, a gente também faz uma distribuição durante o ciclo, né? No caso de fósforo, só dependendo se você for utilizar uma fonte sólida. E o último grupo é o grupo do painel redox, que são apenas os micronutrientes. Nesse caso, pessoal, eu adicionei o zinco, o ferro, o cobre, o níquel e também botei o molibdênio, mas ele não está aqui, está um pouquinho mais na frente. E aí entra o zinco. O zinco ele já é conhecido por todo mundo, que ele é um cofator direto da produção de auxinas, né, que entra a questão do aminoácido, do triptofano, também aqui nesse processo. Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui, pessoal, é um trabalho agora, 2026. A gente fez uma safra. Vou refazer, no fim desse mês aqui, a gente vai refazer. Que é o seguinte, nós tínhamos uma dúvida. Ainda tenho, na verdade, que o trabalho está em andamento. Que o pessoal da uva, por exemplo, creio que não tenha. Mas o pessoal da manga tem. Que é a eficiência, a chance, na verdade, não é nem eficiência, de absorção foliar de micronutrientes. Eu estou dizendo isso para vocês porque algumas culturas, como é o caso, inclusive, da laranja, se você faz a análise foliar, tem até alguns programinhas que já diz, a eficiência do zinco é tantos por cento, se você utilizar sulfato de zinco, então faça tantas aplicações nessa concentração aqui para ajudar a fazer essa correção. Só que para a manga eu nunca vi isso. E, na verdade, nós ficamos curiosos. Qual seria essa possibilidade? O ideal seria fazer com elemento marcado, mas a gente não tem essa tecnologia aqui. Então, nós fizemos algumas avaliações antes e montamos alguns tratamentos. Está vendo aqui? T1, T2, T3, T4, são doses, na verdade, nesse caso aqui, de zinco, de sulfato de zinco. E fizemos avaliações quando? 24, desculpa. 48 e ali 96 horas. E aí, pessoal, o que é que aconteceu? Esse T1 aqui embaixo é a testemunha. Porque não estava sendo feita fertirrigação, não estava sendo feito nada. A gente fez a avaliação antes e fez as aplicações foliares. Olha o que aconteceu com 24 horas depois. A concentração foliar do zinco, ela, de fato, teve um aumento bem significativo, independentemente da dose que a gente utilizou. Essas 3 doses aqui. Com o passar do tempo, principalmente essas 2 doses centrais aqui, que são doses médias, elas conseguiram manter a quantidade de zinco em aproximadamente 70 e poucos miligramas por quilo. E aí, por que a gente fez isso? Para fazer, pessoal, uma recomendação no futuro de número de aplicações para correção de deficiência. Você pode fazer foliar, pode fazer via fertirrigação, dependendo do nutriente, pode. Só que alguns nutrientes, como é o caso no caso da mangueira, por exemplo, o cobre. O cobre é um nutriente que, no caso da mangueira, 80% a 85% ficam no sistema radicular. Só um pouquinho, um restinho que sobe. Ou seja, para você fazer uma correção do nutriente como esse, via fertirrigação, você não vai fazer nunca. Teria que ter uma recomendação parecida com essa daqui. E aí nós fizemos para todos os nutrientes. Só que, é claro, eu só trouxe 2 aqui para vocês. E esse aqui é o ferro.
Olha o ferro que aconteceu, a mesma coisa. 24 horas depois, a concentração do ferro foliar já estava elevada. E aí ela se manteve basicamente até os 96 horas. Sulfato de ferro, bom e velho. Aconteceu isso. Só que no caso do ferro, Ideildo, dependendo da fonte, é melhor via fertirrigação. Por quê? Algumas outras fontes, principalmente complexadas, você aplica foliar, o resultado é bem parecido com esse aqui. E aí, dependendo do alvo que você deseje, seja melhor fazer via fertirrigação. Por exemplo, se você quiser ter um efeito radicular, é outra história. É melhor fazer via fertirrigação. Tem questão de pH também. Exato. Tem essas particularidades que o ferro ele sente mais do que os outros, né? O molibdênio, como eu tinha falado para vocês, eu coloquei aqui o nutriente oculto, porque ele é, dentre os micronutrientes, ele é um dos menos abordados. Eu diria para vocês que por 2 motivos. Primeiro, porque ele é caro. O molibdênio não é barato. E segundo, porque, assim, ele não tem uma função, diria para vocês, como tem o zinco. Todo mundo fala do zinco e fala do boro. Fala do zinco por causa do florescimento, por causa da auxina. Fala do boro por causa do tubo polínico e da qualidade da fruta, da firmeza, etc. Só que ninguém me fala muito do molibdênio. Só que o molibdênio ele foi o alvo de uma pesquisa nossa de 2 anos, já está até publicado, e teve um resultado espetacular. Isso mudou o manejo. Isso aqui mudou o manejo. Que foi o quê? Primeiro, os solos da região do vale aqui apresentam níveis de molibdênio abaixo do limite de quantificação, muitas vezes. Qual é o limite de quantificação do equipamento lá, do plasma? Folha tem outro, mas são baixíssimos. É bem baixinho, né? É em ppb, né? Não. Se for solo, se for folha. Pois é, quando a gente vai trabalhar no plasma, para molibdênio, qualquer matriz é na faixa de ppb. E a gente não consegue, muitas vezes, encontrar nem solo, nem folha, tanto manga quanto uva. Pronto. Esse foi um dos principais motivos que fez a gente trabalhar também com molibdênio. Porque se você tem um equipamento que mede ppb e não está conseguindo mensurar, não tem. E não é um micronutriente, então quer dizer que a quantidade está tão pequena, seja no solo ou seja na folha, que o equipamento não está conseguindo pegar. Ou seja, a probabilidade de sucesso na reposição do nutriente como esse é muito alta. Aí vocês vão ver o que aconteceu. É um gargalo. E aí o que foi que a gente fez? Vamos aplicar quando? O molibdênio tem uma relação direta com o nitrogênio. Entende? Isso aí é bastante conhecido na literatura. Ele tem uma relação direta. Então nós aplicamos juntamente com o nitrato na hora de fazer a indução floral da manga. Mas por quê? Se ele é tão importante, você não podia ter aplicado antes? Mas lembra que ele é caro também, né? Então, se ele é caro, é melhor dar o direcionamento no momento que tem a maior probabilidade de sucesso para uma fase importante, que é o florescimento. Então, o que nós fizemos? Pegamos o nitrato na hora de fazer a indução e adicionamos algumas doses de molibdênio. E aí, pessoal, o que foi que aconteceu? Olha o resultado aqui embaixo. A suplementação de molibdênio, ela, regulada pela radiação solar, destravou a nitrato redutase, a ativação da enzima, promoveu um salto de metabolismo do nitrogênio, o nitrato que foi aplicado junto, e garantiu o equilíbrio redox necessário para a explosão da floração. Em outras palavras, foi isso aqui que aconteceu. A avaliação de dose de molibdênio, variando de 0 a 0,375. E aí, qual foi a dose que foi considerada ideal? O professor Fernando de manhã mostrou a curvinha lá e disse, é só fazer a derivada aqui para achar o ponto. Nós fizemos a mesma coisa. Chegou aqui, em torno de 210. 0,210. Isso aqui quer dizer o quê? 0,210 gramas por litro de molibdênio na solução.
Aí, dependendo do fertilizante que você for adquirir, é só fazer a conta para ver como é que fica, né? E aí, qual foi o impacto disso? Essa aplicação do molibdênio nessa dose, junto com o nitrato, ele promoveu um aumento máximo de produtividade de 2022 a 2023 de 163%, pessoal. E outra, é porque eu não botei as figuras todas aqui, mas você vê a curva da enzima, a dose está aqui embaixo, ó, a dose de molibdênio. Você vê a curva da enzima desse jeito assim, ó. Ela sobe, aí desce, o que é muito bom. Aí vê a curva do florescimento da mangueira. Ó, ela sobe, aí desce. Por que eu falei que mudou o manejo? Porque nós passamos a recomendar, nas 2 primeiras aplicações de nitrato, adicionar o molibdênio. Veja que o bichinho ali já sabia disso. Ele já sabia disso aqui. Porque lá na fazenda a gente já tinha batido uns papos sobre isso. Então, isso aqui, pessoal, é uma recomendação em função de quê? Da atuação do molibdênio no metabolismo do nitrato, mas principalmente da nitrato redutase. Posteriormente a isso, nós estamos até publicando um artigo agora, que é a relação da nitrato redutase com o florescimento da mangueira. Passou a ser uma peça-chave, extremamente importante. Chegou ao ponto de, alguns anos atrás, a gente fazer a avaliação da própria nitrato redutase, simplesmente pegar o material, fazer a análise e ver que estava numa determinada quantidade, numa determinada atividade. Perfeito. Aí eu consultei o trabalho e vi que estava muito abaixo. Eu digo, opa, espera aí, tem que aumentar o molibdênio. Aí entramos com o molibdênio, fazendo essa correção e na sequência realmente teve um desenvolvimento floral. Aí, a partir disso, eu digo, não, é melhor já fazer a recomendação, porque, assim, vai ter um aumentozinho de custo de produção, mas é bastante tranquilo desse ponto de vista. Oi. Testei molibdênio em cana-de-açúcar e o efeito na atividade da redutase de nitrato é 6 vezes maior com a presença de molibdênio. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí corrobora exatamente com esses resultados aqui. Esse efeito, pessoal, no florescimento da manga, ele está ficando muito claro. É claro que não é só isso, tem todo o processo de maturação, não estou dizendo isso. Mas, assim, que existe essa relação, ela existe. Isso aí a gente não pode negar, não. Isso aqui é um resumo do painel de manejo de cronograma de intervenção bioquímica. No crescimento vegetativo, seria o crescimento vegetativo pós-poda, ações. Aí tem os nutrientes aqui, e tem a relação com os hormônios para cada fase. É como um resumão, na verdade, de tudo que eu já falei aqui para vocês, eu não vou repetir. A matriz de decisão bioquímica. Isso aqui também é uma interpretação da relação dos nutrientes com os hormônios e a relação que existe do ponto de vista bioquímico. Ou seja, nesse caso aqui, na fase de poda, brotação, nitrogênio, magnésio, fósforo, nitrogênio nítrico. Com foco em quê? Principalmente na citocinina. E a ação no campo, garantir a quantidade de ATP suficiente para quebra de dormência e desenvolvimento vegetativo. Bem, pessoal, eu vou encerrar aqui com essa colocação que o sucesso no campo, ele não se mede mais por toneladas de adubo aplicado. Isso aí é passado. Mas pela precisão com que lemos e direcionamos a sinalização bioquímica de uma planta. Isso aí, de fato, é o caminho para atingir produtividade muito alta com qualidade. E não simplesmente estar dividindo nutrientes, tantas toneladas, e simplesmente jogar lá. Certo? Qualquer dúvida, fica à disposição. Pode voltar uma aí. Dúvidas, perguntas? Alguém?